O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, defende que as terras públicas e de grandes devedores sejam destinadas para a criação de assentamentos da reforma agrária. Durante uma entrevista ao programa A Voz do Brasil, o ministro disse que pretende fazer um programa de arrecadação de terras públicas e de terras de grandes devedores. Abre aspas, este é um debate que vamos fazer com o Ministério da Fazenda para disponibilizar terras para assentamentos de reforma agrária. Fecho aspas. Em resumo, a ideia é que o devedor coloque a terra como parte do pagamento da dívida com a União e a área seja destinada para a reforma agrária. Bissolha, eu posso começar com você que é um formado em direito, é um jurista, é um cara que entende muito, um advogado. Como é que a lei age nessa forma aqui, cara? Não deveu, vai lá e pega a terra assim, em qualquer custo? Como é que funciona? Rodolfo, é importante esclarecer... Não deveu não pagou, desculpa. É importante esclarecer que a reforma agrária é um instrumento previsto lá na Constituição. Em 88, os legisladores, quando trouxeram essa Constituição Cidadã, previram algumas possibilidades do Estado adquirir terras ou tomar terras para poder utilizar isso de forma social, econômica, enfim. Um exemplo simples que eu dou aqui. Quando você precisa fazer uma determinada obra, de uma rodovia, uma ferrovia, e precisa passar pela área particular de alguém, o Estado desapropria aquilo e usa. Por quê? A rodovia, a ferrovia vai ter um benefício maior do que o particular em si utilizar. Mas isso é feito com critérios. Você avalia aquela terra, você faz a desapropriação, existe um procedimento para isso, quem perde aquilo é indenizado e seguindo um processo mínimo a gente utiliza. Aqui nós estamos falando de uma figura que poderia ter um tratamento semelhante. O problema é que no Brasil a gente acha mais fácil invadir e tomar. Por quê? Dá muito trabalho avaliar, indenizar quem tem a terra, reconhecer que tirar a propriedade privada de alguém é tomar algo que não deveria ser tomado sem que fosse pago em troca, dá muito trabalho. O que eu acho que o governo poderia fazer, e penso que deveria fazer para cumprir essa função social da Constituição lá, que é lá previsto, mas de uma forma muito mais decente com quem tem a propriedade privada, é fazer essa definição que se propõe de forma inteligente, identificar essas áreas. Tem gente que deve, se o próprio terreno ou a própria área, terreno não, né? Se a própria área, o latifúndio aí é suficiente para pagar alguma dívida e comprova-se que a pessoa não quer pagar essa dívida, não tem condição de pagar, a área ser tomada, não sendo um bem de família, a Constituição prevê que esse tipo de coisa é possível. O grande problema é que a gente usa o discurso, é a famosa história do discurso bonitinho e a prática do Brasil é ir lá, invasão, MST, ocupa, o deixa disso e resolve. Eu costumo dizer que a política utilizada não é a da concessão, é a do perdão. Vai lá, invade e pede perdão, em vez de ir lá e conseguir seguir um procedimento adequado, indenizando o dono da terra e podendo fazer isso de forma saudável, como a Constituição prevê. Precisamos ver se isso vai sair do discurso e desse discurso mais esquerdista. Me preocupa um pouco essa fala do ministro, sim, porque eu concordo com você, a reforma agrária é previsão constitucional e acho até que dependendo do jeito, ela deve acontecer. Agora, a fala do ministro mais parece jogar para a torcida. Nós vamos tomar a terra de quem está devendo, o Estado vai se reapropriar disso e nós vamos fazer a reforma agrária. Será que eles vão tomar as agências bancárias dos bancos que estão devendo no CARF e em outros lugares, para então incorporar a Caixa Econômica Federal, ao governo, ao Banco Público Brasileiro? Provavelmente não vou ver esse discurso acontecer. Sabe o que a gente vê, Ricardo, você falando isso? Me lembra assim, eu não sei se a analogia é certa, se ela é no mínimo ingênua, para não dizer burra, mas eu vou acabar fazendo aqui. A gente fala muito do BNDES, negão, e do empréstimo de dinheiro para outros países de esquerda, comunistas, sabe, que estão devendo para o país. Ao invés de eles se preocuparem em receber esse dinheiro, que dá um total, a direção pode soprar aqui no meu ouvido, um total mais ou menos de 6 bilhões. Eles estão preocupados em tomar a terra de quem não está devendo aqui, não tem um plano, sabe, para essas pessoas começarem a pagar as suas dívidas, quitar as suas dívidas. Eles simplesmente jogam na ameaça. Isso não é ruim, cara? Então, eu acho que é ruim e ao mesmo tempo não é. Eu também concordo que o ministro está jogando pra torcida. Olha, nessa tarde aqui, nessa noite... Sabadão de carnaval. Depois da feijoada. Que isso, cara. Eu acabei de falar que eu quero dar uma boa notícia sobre o governo, então, tá vendo? Vamos lá, eu moro no Brasil, eu quero dar essa boa notícia. Eu já enxergo essa coisa assim, eu não acho que o ministro está errado em fazer isso. Se ele colocar isso no papel mesmo, faz sentido. Porque se você está devendo para o Estado a ponto de daquela sua dívida, abater o valor da sua terra,
faz sentido comprar como faz sentido, por exemplo, para o CDHU. Entendeu? Eu moro em CDHU. Um CDHU como que é? Você tem um terreno, o governo vai lá e compra aquele terreno, ou pega de alguém que estava devendo e tal, constrói os prédios ali, depois aqueles prédios são divididos entre pessoas que têm um pré-cadastro e é feito um sorteio em cima daquilo. Eu moro num, tem 26 anos. Então, eu vejo essa fala do ministro da mesma forma. Só que, para mim, eu quero ver a ação. Porque chegar no Sem Terra e falar assim, ó... Porque, por exemplo, o CDHU... É que legal, faz todo sentido invade. Você falar do CDHU... Ninguém invade o CDHU. É que faz todo sentido você falar do CDHU, né? A gente tá falando de um espaço urbano. A reforma agrária é diferente. A gente tá levando pra terra. É totalmente diferente. Eu também sou a favor de construir CDHU e casas populares aqui pra tornar uma habitação saudável. Mas o rumo é o mesmo. Porque a única diferença é que você não vai precisar construir nada. Nesse caso, pelo que eu entendo, você só vai dividir as terras entre as pessoas que são pré-cadastradas. O pessoal que defende os sem terras e tal, normalmente eles usam essa técnica ao contrário. Usam essa coisa de invadir a terra para dar uma prensa no governo. O próprio Lula uma vez falou que achava que os sem terras tinham algum conluio com os fazendeiros, porque toda hora o sem terra estava pegando uma terra e o governo ia lá e comprava aquela terra e ficava aquele ciclo. Entendeu? Eu acho que esse ciclo teria que acontecer ao contrário, como acontece, como, por exemplo, o CDHU. Você vai lá, tem um cara que está devendo, ou você acha que tem que comprar, dá para comprar, o governo pode comprar aquela terra, como você mesmo falou. Hoje o dinheiro vai ser usado para quê? Vai ser usado para mandar para outros países amigos. Por que antes de ajudar os países amigos, a gente não ajuda quem mora aqui em casa, aqui na nossa casa chamada Brasil? É o que eu defendo. Você entendeu? Mas parece que é mais fácil você trabalhar com a esperança. O que é trabalhar com a esperança? Ao invés de você chegar no pessoal e falar, gente, tá difícil agora, mas o governo tá resolvendo tal terra e nós vamos entrar em tal terra, essa terra vai ser dividida, um lote para fulano, outro lote para Beltrano. Ao invés de fazer isso que seria o certo, a gente fala assim, ó, vamos juntar todo mundo, vamos invadir essa terra, a partir de agora a terra é nossa, e você fica com aquela espada em cima da sua cabeça que você nunca sabe quando você vai ter que sair. Hoje a gente vê isso com o pessoal que aqui na área urbana, que é o sem-teto. O sem-teto hoje acontece isso com ele. No caso do sem-terra, é no caso da terra. Mas o sem-teto acontece isso. O cara invade, ao invés de pegar lá e desapropriar aquele imóvel que claramente não paga 20, 30 anos, como o próprio Ricardo falou aqui, às vezes é de algum banco. E se o banco é amigo? Você vai desapropriar do banco amigo, do empresário amigo? É que qualquer tipo de invasão, ela não é significativa. Exatamente. Deve ser usada Mas parece que o governo usa como mesmo arma no teto, ou mesmo na terra, sabe? Sempre foi. Invasão não é uma coisa que é bem. Eu entendo que muita gente passa necessidade, mas a invasão... Existe uma política urbana, pública, que deve ser revigorada, deve ser refeita para essas pessoas. Eu entendo muito bem, tá? Muito bem. Deixa eu te perguntar uma coisa em cima das falas do Negão, tá? Uma outra pergunta que não tem nada a ver com o que o Negão falou. Eu já tinha anotado aqui. Vamos lá. É que o que eu falei é tão bom que... É bom, trabalhou na minha cabeça aqui. Qual é o tipo de dívida que essas pessoas fazem para vir o governo e tomar a dívida? Não tem um plano? Porque, por exemplo, eu já peguei dinheiro emprestado com um amigo há anos atrás e eu não consegui pagar o que eu devia para ele. Ele me chamou. Falou, Rodolfo, vamos supor que você me deve R$1.000. Você consegue me pagar R$10 por mês? Cara, R$10 por mês eu consigo. Então você vai levar o tempo que você quiser e vai me pagar dessa forma. Ele criou um plano para eu pagar e sair dessa dívida. Será que o governo não consegue usar um exemplo desse antes de pensar em tomar essas terras e fazer o assentamento? Tu tocou num ponto que é fundamental, assim, e enquanto eu estava ouvindo meus colegas falarem aqui, eu estava pensando justamente em como que alguns problemas, eles são endêmicos da sociedade. Então, por que eu estou falando isso? Porque o problema agrário no Brasil, ele começou em 1850, tá? Quando ainda existia o Brasil Império. Quando acabou o tráfico de escravos, os fazendeiros começaram a pressionar o Império para que mudasse a forma de posse de terra. E aí eu vou chegar no ponto do Rodolfo aqui. Então, antes, tu ocupava uma terra e pedia o direito de posse dela, né? Com o fim do tráfico de escravos, os fazendeiros, com medo que qualquer um pudesse ter terra, disseram que tinha que comprar, até para provar
que teria o mínimo de condição de manter aquela terra e de não deixar acontecer o que a gente vê acontecendo hoje quando existe invasão de terras. O que acontece quando uma pessoa invade a terra e que aconteceu muito nos anos 80, quando o PT incentivava esse tipo de prática? As famílias vão lá, invadem as terras e aí os sistemas equivocados, são pautados muito mais por ideologia do que por funcionalidade e as pessoas não conseguem sobreviver. Então, essa é uma preocupação sociológica desde o Brasil Império, desde 1850. Qualquer discussão que vá em cima disso, ela não pode ser resolvida em 2 anos de governo. E aí eu vou só fazer uma aspas aqui da maldição que é a reeleição. Porque os políticos vão pensando num prazo que não é justo com as pessoas. Querem resolver uma coisa que existe no Brasil, desde o Brasil Império, querem resolver em 1 ano para tentar a reeleição logo ali na frente e não conseguem resolver o problema sociológico por trás disso. Então, um grande problema hoje é a pauta ideológica que está envolvendo essa reforma agrária. Ela é necessária? É, como a tributária, como foi outras reformas, como foi a reforma da Previdência. Mas o problema ele é muito maior. Então, eu acho que o que a gente discute hoje é a intencionalidade por trás disso. Não é simplesmente fazer a redistribuição de terras, e como tem acontecido aqui no Brasil, selecionam mal as terras, selecionam a localização, entregam para as pessoas, não dão incentivo para essas pessoas, largam ali um Bolsa Família, depois de 4, 5 anos as pessoas ainda estão passando fome e dependendo do Bolsa Família, e estão com aquela terra lá completamente improdutiva. Durante o meu doutorado, eu estudei a bancada ruralista. O tema do meu doutorado foi ruralista, bala e Bíblia. E o grande problema do Brasil é justamente fazer uma discussão muito rápida em cima de um problema que é muito complexo. No caso da reforma agrária, imagina, o problema agrário começou em 1850. Como é que o PT quer resolver isso em 1 ano? Deise, me permite aqui um adendo. Eu não acho nem querer resolver. É uma fala do ministro. Não existe um projeto, uma proposta que a gente pudesse aqui ler, dissecar essa proposta e discutir entre a gente. Ou entre os Ricardo, só um comentário. O PT que já passou tantos anos à frente do governo. Exatamente. Não é o primeiro mandato do PT que está tendo a chance de discutir isso. Exatamente. Se o PT tivesse encarado esse assunto com seriedade, nos 2 governos Lula, nos 2 governos Dilma, estaria hoje apresentando uma proposta séria. E mais um adendo ainda, o PT que tem o apoio do movimento do Sem Terra. E isso que a Deise falou é uma coisa que também sempre me bateu na cabeça, porque eu tô mais acostumado a ver o pessoal mais sem teto, por eu ter trabalhado muito tempo com sucata. Eu conheço muitos lugares assim de invasão e tal. E sempre me ficou isso na cabeça em relação ao pessoal sem terra. Beleza, você invadiu a terra foi dividida, mas e o depois? E a infraestrutura? Porque se é um sem terra, a opção dele é plantar. Ele é diferente do sem teto. O sem teto quer um teto, mas ele tem um trabalho. O filho dele vai para a escola. A finalidade é só moradia. Exatamente. A finalidade é só moradia. Mas e o depois? Porque é curto prazo, né? Porque você está, entre aspas, num fim de mundo. Então você tem que plantar, você tem que ter uma estrada próxima da sua terra, e depois você tem todo aquele processo de plantar, colher, porque a agricultura é isso. Nesse meio de caminho pode ter uma seca, nesse meio de caminho pode ter um excesso de chuva, nesse meio de caminho pode acontecer um monte de coisa. Ou seja, é uma atividade mais cara. Não é como o sem teto, que ele foi lá, invadiu o prédio. E é um problema que aconteceu o lugar dele, mas ele tem um emprego fora dali. Você entendeu? Ele tem um emprego. O problema dele era não ter o teto. Falta plano. Não tem um plano, não tem um projeto. Estamos discutindo aqui uma fala do ministro que o ministro... eu acho que é por isso que eu falei que joga muito pra torcida. É pra agradar. Parece que vai vir aí um negócio, hein? Vai vir aí. Vamos esperar. Aí passou um tempo. Não foi dessa vez. Vamos reeleger de novo que assim vai 30 anos. Exatamente. Mas a gente já conhece o modo operantes e a gente também vive num país muito extremista. O que ele está ventilando hoje pode de fato acontecer amanhã. Pode ser que não aconteça. Isso. Pode ser que não aconteça. Mas para acontecer ele vai ter que apresentar um plano, o Congresso Nacional vai discutir, nós vamos trazer essa pauta aqui de novo, a Jovem Pan vai falar sobre no mínimo 6 meses. Só isso. Muito mais. Partindo do momento que ele vai muito rápido, você tem 6 meses de gente discutindo e essa vírgula não ficou bem colocada. E de novo, acho que é importante dizer, acho que a reforma agrária, assim como as outras grandes reformas que o Brasil precisa, tem que acontecer. Agora é como vai ser feito que a gente tem que discutir.